Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Papo com a Nex. Bem-vindos. Todos os dias às 18 horas a gente tem trazido uma personalidade importante aí desse mercado de investimentos para vocês. Hoje a gente está com o Luiz Felipe Amaral, que é sócio da Equitas, né, um dos principais fundos de ações do país, com mais de 7 bilhões aí de reais sob gestão, muito tempo aí de casa, a equipe trabalha junto há muito tempo. É um dos fundos que a gente mais tem alocação, então, após, né, a gente ter conduzido aí as nossas lives essa semana, né, na terça-feira com o Zé Mauro Delela, que é um estrategista, né, ex-estrategista-chefe do Itaú, do Santander e do UBS. Na quarta-feira a gente recebeu a Flora, representando a Pinco, para falar um pouco de renda fixa. Ontem a gente teve com o Alessandro Arlan, representando a Dália Capital. E hoje, acho que é uma boa forma aí de encerrar a semana, após 3 pregões aí positivos. Hoje a gente teve uma certa realização de lucros. Estamos aqui com o Luiz Felipe. Bom, Luiz Felipe, vou passar a bola, o espaço é seu. Obrigado pela presença, pela participação. A gente vai trocando aí figurinhas ao longo da nossa conversa aqui. A ideia é você se apresentar, apresentar o time, focar bastante aí no cenário econômico, nas posições, atribuição de performance. E à medida que vá surgindo dúvidas, a gente vai trocando figurinha aí. No finalzinho, a gente abre para perguntas e respostas, ok? Tá joia. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Prazer enorme falar com vocês. Bom, indo na linha de apresentação da Equitas, a Equitas é uma gestora de renda variável, tem uma estratégia no fundo de ações chamada Equitas Selection. É uma gestora há 14 anos. Eu sou sócio fundador e gestor. Eu estou no mercado há bastante tempo, desde o meio dos anos 90, e como analista de ações, e primeiro como consultor fazendo investimento, fazendo avaliação de empresa, analista de ações e gestor dos últimos 14, né? A Equitas é uma empresa que tem 20 pessoas ao todo, são 11 na equipe de gestão. Então, 2 pessoas aí vinculadas à atividade de compra e venda de ações, mas o resto, que é o central da empresa, é um grupo de analistas que se dedicam a entender setores da economia, a dinâmica concorrencial que acontece nos setores, características de cada um e das empresas, né? Principalmente entendendo o que as empresas têm de diferenciais competitivos e perspectiva de criação de valor para os acionistas. É um grupo que essa é uma filosofia que só funciona se tiver uma abordagem de médio e longo prazo, né, baseada em posicionamento, em tentar achar nos diversos setores quais são as empresas destacadas que têm uma posição de estrutura de capital mais sólida, maior liquidez e principalmente diferenciais no negócio deles, na operação deles, muito destacada em relação à concorrência, né? Então, e por que disso? Primeiro que a gente acha que no longo prazo essas empresas geram mais valor e principalmente porque elas são muito mais resilientes aos momentos de crise, né? A gente se conseguir identificar, e aí tem outra questão, né? Se a gente vai conseguir identificar ou não, mas se a gente conseguir fazer esse trabalho, o que acontece nesses momentos de crise, eu não estou falando de crise de mercado e variação de preço de ação, é crise na economia, de fato, onde a atividade cai e a vida das empresas fica mais difícil. Essas empresas que têm esses diferenciais, elas acabam se sobressaindo bastante em relação à concorrência e acabam ganhando espaço, ganhando mercado e conseguindo crescer mais e crescer com mais lucratividade. Então, vem daí esse diferencial, né? Então, essa abordagem, ela tem como objetivo, como eu falei, primeiro estar junto de empresas que vão crescer mais, gerar mais valor e vão ser mais resilientes a esses momentos de crise. Então, essa abordagem é sempre olhar para um horizonte de 3 a 5 anos. A gente acha que nesse período a gente consegue capturar aqui um período de criação de valor das empresas, no mínimo, né? A ideia é, se possível, a gente está o tempo inteiro reavaliando as nossas teses e acompanhando as empresas bem de perto para ver se aquilo que a gente
imaginou, né, e montou hipóteses em cima se elas estão ainda válidas, né? Mas de novo, isso só tem validade nesse horizonte. No curto prazo, o que acontece são variações muito grandes de preços, né, que não necessariamente tem a ver com essa mudança de fundamentos das empresas. E a equipe, para fazer esse trabalho de identificação das empresas, a gente, nessa equipe de gestão e análise, tem, como eu falei, são 11 ao todo, mas são 9 analistas, e tem um núcleo ali de gente bem experiente. Então, eu como eu falei, estou 25 anos no mercado fazendo isso. Eu tenho mais 4 sócios nesse grupo de gestão. Um deles e todos eles são analistas, né, que olham setores em profundidade há muitos anos, há décadas. Um deles está comigo há 16 anos, tenho 2 que trabalham comigo há 12 anos, e o quinto sócio dessa equipe de gestão entrou ano passado, mas é uma pessoa, um analista bem conhecido no mercado, que foi 14 anos no Credit Suisse, bem premiado, tá? Um cara que a gente acompanha o trabalho dele há mais de 10 anos e tem uma identidade grande de valores e visões aí. Então, assim, é um processo muito bem definido do que a gente está buscando na nossa estratégia de investimento, que é identificar empresas que vão criar valor ao longo do tempo, né? Com um horizonte de médio e longo prazo. E esse processo é executado pela equipe, pela mesma equipe. A gente acha importante isso, né, para conseguir aprimorar o processo de investimento ao longo do tempo e absorver os vários aprendizados aqui que a gente tem ao longo do tempo, inclusive passando por crises. A gente acha importante isso, não só ter o processo, mas ter um processo executado pela mesma equipe. Então, essa é a Equitas. A gente, essa estratégia, como eu falei, ela não... A gente tenta montar um portfólio que leva em conta, né, uma diversificação setorial de entre 20 e 25 empresas, mais ou menos, onde a gente vai ter um núcleo de empresas principais ali, por volta de 6 ou 7 posições que representam de 50% a 60% do fundo. São tamanhos individuais dessas principais entre 7% a 12% do fundo. E a gente compõe ele com posições periféricas, são posições menores, e aí podem ser ou posições em empresas que têm um perfil de risco maior, ou são ações de empresas que a ação tem uma liquidez menor, então o fundo é um fundo grande, não dá para ter posição em empresas ilíquidas, ou são empresas que a gente tem assim, uma boa perspectiva, tem uma... gosta muito do caso de investimento, mas não tem ainda o amadurecimento de análise como a gente tem nas nossas principais. Então, a gente monta primeiro posições pequenas e vai crescendo ao longo do tempo conforme a gente vai enriquecendo aí todo o nosso processo de análise e acompanhamento. Mas é isso, assim, é uma abordagem de montar uma carteira de participações em empresas. A gente acha que nesses momentos, inclusive de crise, a gente acaba tendo uma segurança maior sobre preservação de capital dos nossos investidores nessa abordagem, ao invés de estar simplesmente buscando ganhos pontuais, né? Mudando cenários e tentando achar qual que é a empresa que vai fazer nesse momento ou no outro. Então, é isso, a gente mexe pouco o portfólio, mas de vez em quando óbvio que tem que adaptar, né? A gente reage quando tem uma mudança de preço grande, como foi no caso dessa crise, né? Essa crise, a gente acabou começando ela com uma carteira bastante bem posicionada em nomes de empresas domésticas. Isso é meio da nossa característica mesmo, porque a gente acredita que para fazer alguma coisa bem ao longo do tempo e sendo replicada, você tem que ter algum diferencial. E para ter diferencial, tem que ter foco. Então, a gente não acredita muito na história de um gestor que sabe tudo no mundo e vai navegar em todos os cenários com qualquer tipo de ativo. A gente acha que para ter algum diferencial, a gente tem que focar, né? Então, na nossa visão, a gente tem uma capacidade muito mais diferenciada de analisar e acompanhar as dinâmicas dos setores domésticos da economia do que, por exemplo, de empresas que dependem da flutuação de preço de commodities, né? Que é bem relevante no Ibovespa. Tem mais ou menos uns 30% do Ibovespa que está vinculado a empresas de commodities.
Isso não quer dizer que a gente não possa ter, a gente teve no passado, mas com uma concentração muito menor do que no índice, né? A carteira é bem diferente do índice, normalmente, a gente não tem nenhum apego ao índice Bovespa, então ela pode, e a ideia é justamente essa, né? A gente está se propondo a fazer um trabalho aqui de montar essa carteira diferenciada para ao longo do tempo, e aí longo prazo, oferecer um retorno superior ao índice. Nosso benchmark é o índice Bovespa. A gente tem feito isso com bastante consistência ao longo de tanto intervalos de 12, 24, 36 e até 10 anos desde o começo do fundo, um retorno bastante destacado em relação ao índice, mas ele não acontece todos os meses, né? Isso é importante entender também, né? Então, porque tem bastante investidor que entrou há pouco tempo, um pouco antes até da crise, e às vezes se surpreende que o fundo subiu ou caiu em relação ao índice num período de curto de tempo, ou semana, ou mês. A gente não toma decisão baseado na questão de semana e mês, e é quase não, eu diria que é totalmente incontrolável para a gente como é que acontece a performance do fundo em relação ao índice num intervalo curto de tempo. Bom, vamos esquentar um pouco mais as coisas, falar um pouco mais de cenário e não vamos antecipar porque a gente tem um bom papo aí para falar das posições, dessa captação recente que vocês fizeram. Quero saber um pouquinho aí do que veio o retorno do fundo nos últimos tempos, né? Tanto até separar em janelas aí até o final do ano passado e esse ano. Mas eu queria entender antes com você quais são os temas que vocês estão monitorando aí daqui para frente, qual é o cenário que vocês estão projetando para os próximos 6, 12 meses, o que a gente pode esperar daqui para frente. E aí depois a gente retoma falando um pouquinho mais dos setores, das posições, da performance. Tá bom, vou te responder essa questão do cenário, porque essa pergunta é muito frequente, mas a minha resposta ela pode causar alguma frustração para as pessoas, mas acho que é importante entender, eu até fiz a introdução aqui sobre o que a gente faz, né, o nosso processo, filosofia de investimento, e como é que a gente está preparado para fazer isso, até uma boa introdução para a tua pergunta. A gente trabalha com entendimento de mais ou menos onde é que estão as coisas, né? É importante entender como é que está, para onde as coisas caminham, no cenário macroeconômico, mas a gente não depende de cenários, né? Eu estou assim, óbvio que tem que entender o cenário, não posso ser um alienado em relação ao que está acontecendo ao entorno das companhias, não faz o menor sentido. É bem importante para a gente entender como é que as coisas estão acontecendo, mas eu não quero ter uma estratégia que ela dependa de eu acertar esse cenário. Eu quero montar uma carteira que, se eu errar o cenário, se tiver uma expectativa em relação ao que está acontecendo no cenário macroeconômico e ela mudar, ela se inverter, eu tenho uma carteira que é resiliente a isso, que são de empresas, no final das contas, que continuam gerando valor, né? Então, tem isso por trás. Não são apostas em cenários, né? Poxa, eu estou achando que vai crescer tanto, então vou para as coisas mais agressivas, para as companhias mais cíclicas, mais agressivas, ou estou achando que vai crescer menos, eu vou para tal e tal empresa, né? Não é muito o que a gente faz, ou vou para dólar, não sei o que, não são apostas assim. Mas o que a gente via antes da crise? A gente via um ponto interessante do ciclo econômico, né? Tudo na economia, e tanto variáveis macro quanto microeconômicas, elas têm um caráter cíclico, todas elas, e a gente é importante para a gente entender em que ponto do ciclo se situa, né? Nossa visão é que a gente estava num começo de ciclo, de alguns ciclos importantes aqui no Brasil. E começo não é que começou ano passado, esse negócio começou com algumas inversões de ciclo já no final de 2015, né? Até antes do impeachment da Dilma, que tinha ali uma inversão de políticas públicas, teve uma inversão de ciclo político, teve uma inversão de ciclo econômico de curto prazo, mas ainda muito, muito fraco. Mas a gente via aqui os elementos para esse ciclo ganhar bastante força, e principalmente o que estava por trás aqui é uma mudança de mentalidade, de direcionamento de reformas, né? A gente passou durante muito tempo uma economia, a economia é ainda muito, muito distorcida, a gente vinha nesse caminho. Isso para a gente era o mais importante. O que acontece, e tinham elementos aqui no final do ano sugerindo que a gente ia ter uma economia crescendo mais do que foi no passado. A recuperação tem acontecido a 1% ao ano desde 2016, já
tinha alguns dados aqui, principalmente vindo do mercado de trabalho, sugerindo que poderia ser um pouco mais forte. Agora tem uma grande incerteza com esses dois Black Swans que aconteceram ao mesmo tempo, né? Tem dois eventos, para quem não está familiarizado com o termo, né? Falam Black Swan, o cisne negro. Uma das contas é um evento ficou popularizado lá em 2008 pelo Nassim Taleb, mas quer dizer assim, um evento de proporções muito grandes, né? Mas de probabilidade muito baixa, né? Difícil de prever. O cenário macroeconômico, se você depender dele, acontece isso o tempo todo, né? Ele vai te trazer surpresas grandes. E tem dois acontecendo, que é essa pandemia, não só a pandemia per se, porque pandemias acontecem e são deveria até esperar. O que tem diferente nessa é a reação a ela, né? A reação, a gente até nos nossos cenários de risco aqui para carteira, a gente sempre discutiu a história de grandes epidemias, como é que poderia impactar, mas olhando no passado, a gente nunca teve um histórico dessa resposta, né? Que é a resposta de fechar as economias quase que totalmente por um período, né? De maneira síncrona nos principais economias do Ocidente. Então, a resposta, enfim, dramática, com impacto econômico profundo, e junto disso veio um outro cisne negro aí, que é essa guerra por preço de petróleo, um desarranjo na OPEP, né, entre uma briga aí, geopolítica envolvendo o príncipe árabe com o presidente russo. Esse negócio, no longo prazo, ter preço do petróleo para baixo é uma excelente notícia, no final das contas, né, porque é uma transferência de riqueza de um déspota russo, um ditador lá, árabe, para um consumidor de países desenvolvidos. Eu prefiro que esse dinheiro, essa riqueza esteja na mão do consumidor americano do que nesse pessoal. Mas, no curto prazo, de forma tão abrupta, isso acabou causando um problema grande para os produtores de petróleo americanos, né, que têm dívida e é uma indústria importante. Então, você tem um risco aqui de crédito sendo criado sobre o mercado financeiro em função desse movimento. Então, tem duas coisas assim, de grandes proporções acontecendo conjuntamente. Então, assim, o cenário para frente ele vai depender demais de como se desenrola essa resposta principalmente à questão da pandemia, né? Em quanto tempo a economia volta a reagir, né, ao normal, isso nos principais países, aqui no nosso também. Agora é bem certo, né? O que eu estou vendo, o que a gente viu, vamos dizer o que foi a leitura do mercado em geral em relação ao cenário e que foi precificado, né? O que eu tenho dito para as pessoas também, só um passo atrás aqui, nessas crises, eu já passei por várias crises, né? Várias, assim, quando entrei no mercado no meio dos anos 90, crises grandes assim mundiais aconteciam quase que todos os anos, né? Foi lá 95 México, 97 Ásia, 98 teve duas, que foi o default da Rússia, depois a quebra do LTCM nos Estados Unidos, levou a bolsa a cair 60% em menos de 40 dias. Depois teve bolha de internet, teve em 2000, em 2001 teve Torre Gêmeas, aí Lula em 2002. Aí passou um tempão sem crise até 2008, onde teve a maior de todas, e desde então a gente não tinha uma tão profunda, né? Nessas crises, né, todas elas são diferentes, né? Todas elas você ouve coisas do tipo, nunca teve nada parecido, esse enfim, muito diferente de tudo, né? Mas tem várias similaridades, né? Uma das similaridades é que as pessoas, quando estão no meio dela, no olho do furacão, tendem a dar um peso assim desproporcional para o pior cenário, né? E acabam deixando de lado uns cenários um pouquinho mais benignos. E é essa realidade que a gente está vivendo, né? A consequência disso é que se joga preço bastante para baixo, né? E a outra similaridade que eu digo é que todos esses momentos passaram, né? Todas elas passam. Quando você olha para trás, acaba vendo que aquilo foi um tremendo de um belo ponto de entrada. Então, voltando para essa daqui, semana passada o que foi precificado nos mercados foi o entendimento de que a gente iria para esse lockdown longo em todas as economias, né? Que aconteceu, da observação do que aconteceu na China, né? Aquele ciclo lá de alguns meses para resolver a questão da epidemia, mesma coisa na Coreia, Japão também, todo mundo entendendo que aquilo aí não seria viável se fazer aqui no Ocidente, e vendo o exemplo mais próximo, que era o da Itália, né? Uma tragédia lá, gente morrendo, enfim. Então, o mercado assumiu
que rapidamente aconteceria em todos os países da Europa, e isso na segunda fase nos Estados Unidos e em outros países. Então, é isso que foi precificado. Você tinha gente no começo da semana passada, alguns líderes falando em medidas diferentes, né, de cuidado com a economia e tal, mas eu diria que as vozes que estavam nessa linha de uma resposta alternativa foram abatidas muito rapidamente, né, que era o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos e aqui o Bolsonaro. O pessoal claramente perdeu a primeira batalha de comunicação e ficou claro que ia para o lockdown longo. O que veio evoluindo desde lá foi, no final da semana, já começou o primeiro veículo de mídia grande, que é o Wall Street Journal, vindo com um posicionamento diferente, né? Não colocando uma solução, mas trazendo o tema de que a gente precisaria pensar na questão do custo dessa resposta, né? Foi muito bom que, na sequência, veio o New York Times e fez um artigo numa linha muito parecida. Então, quebrou lá nos Estados Unidos a polarização política, né? Você tinha um jornal tido como bastante de direita e um de centro, mais para centro-esquerda, falando a mesma língua. Então, abriu espaço aqui para, inclusive, a oposição americana, os governadores democratas indo na linha do que o Trump estava falando, né, de ter uma resposta mais moderada em relação à pandemia. E isso, junto com o pacote de estímulo que está vindo na economia americana, quer dizer, o Tesouro americano e o Banco Central americano deixando claro que vai se fazer tudo que tem que ser feito para reativar a economia, e isso dá confiança. O mercado ganhou bastante confiança ao longo dessa semana em função disso, né? Deu uma acalmada nos ânimos, não que a gente tenha saído do ponto de crise, mas deu uma bela acalmada. Aqui a gente está ainda diria que um passo atrás na questão da discussão, né? A discussão ainda tá super polarizada. Eu não sei se ela vai deixar de ser polarizada, mas eu acho que a realidade vai se impor a um ponto que ela, em algum momento, vai ter que deixar um pouco de essa polarização política. Mas o que tá sendo absorvido pelo mercado é que vai ter uma ajuda dos principais bancos centrais do mundo e dos principais governos para reativar a economia, e que a resposta, muito provavelmente, vai ser uma resposta diferente, simplesmente um lockdown geral durante vários meses, né? Isso aqui acalmou um pouco. Aqui, assim, o que eu acho mais provável é que a gente vai ter, em pouco tempo, essa discussão também ganhando força. No final de semana, o que a gente viu foi... Semana passada era impossível falar sobre qualquer coisa que não fosse ficar em casa durante vários meses, né? As pessoas chegaram a cogitar, se falou em epidemia até agosto, setembro, e a solução que era dada como a única solução era ficar em casa. Então, não dava nem para falar em nada diferente, não tinha clima para isso. E no final de semana a gente viu que vários empresários começaram a se posicionar, dizendo, poxa, a gente tem que ter uma alternativa para isso, isso não dá, é inviável fazer no Brasil. E o que está acontecendo ao longo da semana é um pouco disso, mas ainda é muito polarizado. A gente acha que é isso, vai se impor a realidade, vai ter um período aqui, um baque de todo mundo parado durante um tempo, mas logo a gente vai voltar a reativar um pouco a economia, e isso causaria um problema menor, né? Por que é um problema grande esse negócio de ficar parado? A reação que as empresas estão tendo, né, nesse momento, elas deixam de olhar para pensar em planejamento, olhar para o futuro e tocar o seu dia a dia, e passam para um módulo de contenção de caixa. O que acontece com contenção de caixa? Isso vindo da empresa grande, né? A empresa grande, ela para de pagar os fornecedores, né? Ela vai negociar com os funcionários, vai mandar embora quem que ela já queria mandar embora, obviamente vai parar com planos de expansão, de investimento totalmente, vai dar férias, algumas não remuneradas para os trabalhadores, então vai ser uma maneira de reduzir folha de pagamento. Eu falei, parar de pagar funcionário, vai tentar negociar com o governo para adiar impostos, vai falar se quem tem linha de crédito com o banco vai puxar a linha de crédito do banco, quem tem vencimento de dívida curta vai tentar negociar para frente, e aí você tem as empresas grandes com poder fazendo isso. As empresas de baixo, né, que estão, às vezes é um fornecedor de uma empresa grande dessa, está sofrendo esse mesmo impacto e passando isso para frente, né? Só que sem ter o apoio, às vezes, de bancos, enfim.
Mas o que acontece é um efeito em cascata na economia, que acaba desaguando no balanço dos bancos mesmo, né? Os bancos têm carteiras de crédito, de empréstimo, tanto para grandes empresas quanto para empresas médias, e eles não fazem, nesse momento de crise, a reação deles não é de, poxa, eu vou liquidar tudo, enfim, eu vou falir as empresas, né? Vou puxar as linhas de crédito. Não se faz isso porque é um tiro no pé. Então, o que eles tentam é moderar um pouco o caixa deles, eles ficam com uma carteira, eles renegociam essas dívidas para frente, só que quanto mais for, eu diria, o incômodo na carteira de crédito, com créditos que foram renegociados, mais tempo vai demorar para eles liberarem crédito depois, né? Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, o ritmo de crescimento, né, depois da economia, ele vai ser diretamente proporcional ao tempo que fica parado. O tempo que a gente ficar parado, quanto mais tempo, mais você vai ter uma carteira de crédito problemática nos bancos, e mais tempo eles vão demorar depois para soltar o crédito. E o crédito, no final das contas, é o que irriga a economia, é o que faz a roda girar, é o que faz as coisas voltarem ao normal. Óbvio que vai ter que ter uma presença muito forte do Estado, enfim, pelo lado fiscal, ajudando a reativar a economia, mas a gente está falando do Brasil, aqui não está falando dos Estados Unidos, né? Então, não dá para achar que a solução que está sendo proposta claramente, por exemplo, nesses últimos, eu não gosto muito, mas assisti essa semana o Jornal Nacional para ver qual era a mensagem que estava sendo passada. Eles claramente fizeram algumas edições assim mais longas do que fazem normalmente e com foco muito específico. Está muito claro que eles têm uma solução para a crise, né? A solução para a crise primeiro, tem que deixar bem claro para todo mundo que o Bolsonaro não sabe o que está falando, que todo mundo tem que ficar em casa o tempo que tiver e o governo vai ter que dar dinheiro a qualquer custo para reativar a economia. Então, está simples para eles a solução. Só que a gente está falando do Brasil, não está falando dos Estados Unidos. Então, assim, as limitações do Tesouro brasileiro, do Banco Central brasileiro, são muito maiores do que de uma economia como a americana. Então, aqui não vai ser tão simples assim, né? Então, por que essa resposta longa? Porque depende disso, né? Quanto tempo a gente vai ficar parado, quanto tempo vai demorar para a economia voltar a rodar, para mim é questão chave para você conseguir tirar um cenário daí de reaquecimento ou não da economia. E isso seria proporcional ao tempo de recuperação aí na performance dos fundos de ações, fundos multimercados que tinham risco maior em ações e das carteiras, né, de investidores que estão posicionados em ações. Nesse processo, qual setor sai antes, sai na frente, numa possibilidade de recuperação mais inclinada aí? E quais setores você acha que deveria evitar nesse processo? Eu não diria nem setores, né? A gente tem que estar bem diversificado. A gente acredita pra caramba em diversificação aqui. Eu acho que você viver de acertar cenários é uma vida dura. Eu prefiro preservar o capital do meu investidor, nosso capital e do meu investidor com posicionamento em boas empresas, né? Que vão passar, pode ser um pouco mais acelerado ou um pouco menos acelerado, mas vão passar pelos momentos. Mas em termos de setores, eu acho que faz sentido o que a gente tenta fazer, está diversificado. É óbvio que se a reação da economia for mais rápida do que se espera, as empresas cíclicas vão crescer, as ações das empresas cíclicas vão responder de forma mais rápida, né? Por outro lado, também tem um risco aqui disso não acontecer e as cíclicas, por característica, elas reagem mais, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado negativo da economia. Se for um crescimento mais devagar, a tendência é que as empresas com previsibilidade de receitas, os setores de energia elétrica, saneamento, se beneficiem, pelo menos no relativo, né? Tem um desempenho melhor, porque elas sofrem menos, né? Elas dependem menos assim do crescimento econômico. Vai depender disso, assim, quais ações que saem na frente ou não. O que a gente fez aqui foi comprar. Primeiro a gente vendeu uma posição, sacrificou uma posição de Petrobras no início da crise. A nossa característica é ficar bem alocado o tempo todo, né? Eu não fico fazendo essa leitura de curto prazo, que o mercado vai subir no próximo mês, então vou posicionar, depois eu faço caixa. Não é muito a nossa praia. A gente fica bem alocado o tempo todo. Então, estava bem alocado
e reconhecendo que essa era uma das grandes crises no começo, né, ficou para a gente bem claro que era uma das importantes, a gente optou por fazer caixa, puxa, eu preciso ter flexibilidade, porque eu conheço a dinâmica, no momento de crise dessas importantes, você passa por períodos de volatilidade altíssima, onde os preços deixam de fazer sentido, gera pânico, e você acaba criando oportunidades de compra ao longo desse período. Então, eu preferi sacrificar uma posição que eu tinha muito menos visibilidade de recuperação, porque ela está sendo impactada, Petrobras, por 2 Black Swans, né? Não só pela pandemia, mas pela outra guerra de preço de petróleo. E sobre essa eu tenho uma incapacidade ainda maior de prever qual vai ser o desfecho, né? Então, a gente viu pouca visibilidade em Petrobras, ou menos ainda, e resolveu manter esse caixa para ter flexibilidade. Então, desde então, a gente vem usando esse caixa. A gente está comprando nesses momentos que tem bastante exagero de preço, e a maioria das nossas compras foram nos setores como eu falei, de energia elétrica, de utilities, foram distribuidoras de energia elétrica e saneamento, onde a gente viu assim, algumas vendas aqui meio desesperadas. Óbvio que tem um medo aqui por trás, né, de investidores que já fazem a leitura de, poxa, aqui o problema vai ser tão grande que vai ter medidas heterodoxas, né? Vai se mexer em regulação, vai ter um risco de medida populista sobre um setor regulado, né? Isso acabou jogando os preços bem para baixo, de uma maneira desproporcional ao que eu acho que é razoável. Então, a gente acabou aumentando bem nesse setor aí. Tá. Bom, você colocou essa questão de, bom, estou sempre bem alocado, então não é muito a nossa praia da gente fazer muito caixa por aqui. Peguei alguns dados, vocês tiveram aí uma forte captação, principalmente em fevereiro e janeiro, né, antecedendo o fechamento do fundo. Em janeiro foi captado aí 1.2 bi, em fevereiro mais perto aí de 900 milhões, e esse mês aí já tem uma captação aí por volta de 50 milhões. Como é que vocês passaram por esse período? Tudo bem, você falou utilities, enfim. Mas como é que, quando você pegou, assim, teve essa captação lá em janeiro, pré-crise, 1.2 bi, como que você alocou? Muito se discute aí de uma possível alocação em azul, né, no setor de aviação. Queria que você contasse um pouco sobre essa tese de investimento e se você mantém a posição e qual que é a sua visão para o setor, né, de aviação no Brasil. A gente viu lá fora, muito se discutia também, especulava-se a respeito de um possível pacote de ajuda para a Boeing, que acabou não entrando aí no pacotão lá de 2 tri americano. Aqui no Brasil ainda não foi anunciado nada, o pessoal do BNDES tem sinalizado aí para uma ajuda daqui 2 semanas, e muito se discute se as aéreas chegam lá daqui 2 semanas, apesar do corte aí de salário aí de tripulantes de até 80%. Como é que vocês estão vendo isso? E quando você fez essa captação pré-crise, como é que estava como você alocou esse caixa? Porque você contou para a gente, beleza, o que eu fiz quando realmente eu vi uma crise maior, né, ali, talvez final de fevereiro. E entre janeiro e até a gente chegar nesse processo, como é que você estava alocando e o que mudou de lá para cá? O que a gente fez, o principal movimento que a gente fez desde o fim do ano o principal movimento foi feito mais para o final do ano. Eu comentei do meu viés com nomes domésticos, muito em função disso, estrutural, né? A gente acha que tem um diferencial muito maior em analisar empresas do setor doméstico, mas esses setores, essas empresas tinham se valorizado bastante, principalmente no final do ano passado. Teve um aumento aí de múltiplo bastante grande acontecendo, principalmente nos 2 últimos meses do ano. E aí, quando o preço sobe demais, a tua margem de segurança fica menor. A gente tinha uma percepção de que tinha uma dependência muito maior de crescimento do que a gente via, por exemplo, no final do ano anterior, no final de 2018. Então, por mais que a gente visse aqui sinais de que a economia estava dando sinais de crescer mais, a margem de segurança estava muito menor. Então, a gente reduziu algumas posições das domésticas e o principal movimento foi aumentar a posição de Petrobras. Então, a gente entrou
nessa crise alocando, você está falando de dinheiro entrando de cotista, a gente está alocando, dinheiro entra todo dia, não é que me dão um cheque um dia de 1 bilhão e eu tenho que sair, não é que eu vou colocar, veio entrando aos poucos e entrando a gente está fazendo as escolhas pontuais. O que foi feito aqui foi, na margem, o dinheiro que entrou mais foi para a Petrobras. A Petrobras era a principal posição do fundo quando a gente começou essa crise. As principais posições era Petrobras, era maior, depois a gente tinha Intermédica, Notre Dame, tinha a posição de Azul, tinha a Localiza, de aluguel de carros, e a Iguatemi, Shopping Center, e a Lojas Renner, né? Eram minhas 6 posições. O que aconteceu aqui foi que podemos falar especificamente de Azul, mas Azul não é o dramático. O dramático é a situação toda, né? A característica dessa crise aqui, a pandemia com parada total, ela pegou da minha segunda até a minha 6ª posição. Sim, são empresas que acabaram sendo afetadas, são pelo menos desproporcionalmente a um outro cenário, vamos dizer. A primeira que eu falei, a segunda uma posição era Intermédica Notre Dame, que é uma empresa de saúde. Então tudo que se fala, poxa, o setor de saúde vai ser o caos, vai ter custo alto, a ação acabou desabando fortemente. Aí a Azul, que está no olho do furacão, né, uma parada de mobilidade. A Localiza também, a mobilidade sofre demais e enfim, a ação caiu de uma maneira desproporcional. Iguatemi, shopping que vai estar fechado, e Lojas Renner também, loja que vai estar fechada em função da característica dessa pandemia. O problema foi que a ação que não tem nenhuma dinâmica com isso, nenhuma dinâmica parecida com essas daí, que é a Petrobras, que era a minha principal posição, foi pega em cheio pelo segundo Black Swan que veio ao mesmo tempo, que foi essa briga por preço do petróleo. Então, são eventos bem improváveis, principalmente improváveis de acontecerem juntos, que pegaram empresas aqui que não necessariamente tem uma correlação grande, mas ao mesmo tempo. Pegaram mais ao preço da ação, né? Tem alguma... vamos dizer, o potencial impacto em termos de perda de valor nessas companhias é bem diferente, né? A ação de saúde tendo despencado por uma percepção de que ela vai sofrer demais, e o que vai sair dessa crise pode ser algo bem diferente do que as pessoas estão imaginando. Mas, então, a alocação que a gente fez foi isso, foi muito mais para a Petrobras do que para as outras. A gente tinha diminuído algumas posições, por exemplo, tinha posição histórica, tem uma posição histórica em uma companhia do setor imobiliário, que é a Ezetec, a gente tem ela há 10 anos na carteira, tinha diminuído bem ela no final do ano e está voltando a comprar agora, nesse momento em que caiu bastante. Sobre a Azul, a gente desde o começo dessa crise, a gente tem ficado bem próximo de todas as companhias, porque tem que estar no dia a dia deles. Inclusive, é importante ver como é que eles reagem nesse momento de crise, até para reforçar a nossa percepção, né? Empresa boa, bem gerida, reage bem a isso, né? Reage assim, se preparando para o pior cenário, pode esperar um cenário melhor, mas se prepara para o pior, né? Foi o que eles fizeram mesmo, né? Eu estou bem próximo de todo mundo aí, pessoal da Azul desde o começo, da Intermédica, das demais, os analistas, meus sócios estão muito próximos deles, vendo os planos de contingência. Eles de cara se prepararam para um cenário bem ruim mesmo, tentando segurar o caixa, tentando fazer ajustes de capacidade, né? Fizeram um ajuste importante agora de capacidade, reduzindo a oferta de voos grande, para reduzir, no final das contas, tirar custo variável e tirar custo fixo também, né? Preservar o caixa. Eles tinham uma posição de caixa bem robusta, 40% do custo deles anual está em caixa, mas vai ter um impacto, assim, curtíssimo prazo, não é um problema, eles conseguiram reduzir muito também o custo fixo deles, então tiveram uma empresa com marca forte, que tem um legado por trás, uma missão por trás, ela acaba, nesse momento de crise, contando com algumas coisas inesperadas. Eles tentaram, por exemplo, reduzir a folha de pagamentos, propondo um plano aí de afastamento temporário, né, férias não remuneradas, né, e teve uma aderência de metade dos funcionários deles. Então, conseguindo baixar assim, brutalmente a folha de pagamento do curto prazo, porque assim, contando com uma colaboração aqui até inesperada na quantidade que foi dos funcionários. Mas é o setor que, de fato, está sofrendo mais do que todos.
mas é entendido pelo governo que é um setor estratégico, né? A gente não está falando de uma indústria enfim, que não faça diferença, né? Que você pode se desfazer dela e aparece outra no lugar. Você está falando de uma indústria que é mobilidade, que é transporte, e a Azul, a gente escolheu ela lá atrás porque achava que tinha um diferencial muito importante no modelo de negócio deles, que ele é baseado em hubs, né, para atender cidades menores e dar uma conectividade muito maior, né? Então, eles acabam tendo mais eficiência no modelo de negócio deles na medida que eles conseguem conectar mais destinos em um hub. Isso dá vantagem para eles na concorrência, porque eles conseguem isolar a malha deles da competição ponto a ponto, que é o que normalmente destrói as companhias aéreas, né? Geralmente eles passam por ciclos aí de guerra de preço e acabam se machucando uns aos outros. Mas lá eles conseguiram isolar, né, com esse hub atendendo cidades menores. É dificílimo de replicar esse modelo, é um negócio que leva tempo, tem que ter disponível os aeroportos bem localizados, que eles conseguiram fazer isso a partir de Viracopos. Você tem que conseguir gerir uma malha, uma frota de aviões flexíveis com tamanhos diferentes, o que é bastante complexo. E como eu falei, ganha eficiência conforme você vai aumentando os pontos. Então, é uma empresa menor em número em receita e faturamento do que a Gol, por exemplo, e a TAM, mas oferece um número de destinos muito maior, né? Falando, a Gol voa para mais ou menos 40 cidades, eles voam para 110 e chegam em lugares menores em que a alternativa é você ir de ônibus. Então, se tornou assim, um player importantíssimo para a mobilidade no Brasil, né? É uma indústria importante, não tem como o governo simplesmente abandonar. Então, vai ter vai ter ajuda também de BNDES para Caixa, para precisar de capital de giro aqui. A gente está bem confortável aqui. Vai ter assim, algum suporte, vai ter, mas a empresa está preparada para suportar pelo menos um período aí curto, óbvio, não é para você parar, você zerar a receita durante muito tempo, assim, companhia nenhuma consegue, né? E lá eles estão realmente quase que zerando. Conta um pouquinho aí, eu sei que você já falou um pouco sobre a metodologia do fundo, né? Um fundo que usa bastante caixa, tem um viés aí mais micro, né? Não está pensando muito numa maneira de fazer gestão top-down, né? Olhando para o ambiente macro. Mas muitos investidores nos perguntam aqui a respeito de seguros nesse momento, né? Assim, prevendo uma alta volatilidade, primeiro, se você acha que realmente ainda tem muita volatilidade para vir, se o fundo ainda está longe da gente enxergar, se a bolsa pode ir abaixo aí dos 60 mil pontos. E dois, a respeito, até assim, caso esse cenário possa acontecer, o que acontece, como a gente pode se proteger disso? Assim, fala um pouquinho dos custos, né, assim, desse tipo de proteção, se vocês fazem, e claro, também se der para dar uma palhinha a respeito da sua metodologia de risco, se há possibilidade de você comprar algum tipo de alavancagem para surfar em um retorno, uma recuperação mais rápida, se vocês têm hábito historicamente de fazer isso. Tá. Só para... Você falou do negócio do macro, que a gente não presta atenção, tal, não é... Só para tentar deixar claro para vocês como é que a gente pensa sobre a questão do macro versus o micro, né? Não é que eu não quero entender o macro, eu quero entender o macro, sem dúvida nenhuma. O problema é que o macro ele é envolto em uma série de variáveis que são quase imprevisíveis. Então, você passa um tempão falando, meu cenário é esse, eu vou fazer isso porque o cenário é esse. E aí vem um Black Swan. O que aconteceu com aquela tua aposta naquele cenário? Acabou, perdeu. Então, se você vive o tempo inteiro de ganhos e perdas de curto prazo, né? São pequenas apostas. O que a gente faz no micro é tentar identificar participação em empresas que vão ser resilientes ao longo do tempo. Então, não estou necessariamente tendo perdas de curto prazo. A gente passou por um período difícil aqui de preços de ação. Se você tiver um horizonte de longo prazo, está posicionado no mesmo ativo. Se for um bom ativo, segura ele que você vai surfar aqui uma onda e continua nele. Não é que eu perdi em apostas. Então, essa acho que é uma diferença importante para as pessoas entenderem o que é a diferença do macro e micro. O macro são pequenas apostas que se vive. Se errou a aposta, perdeu. Vamos ter que partir para outra aposta, né? A gente aqui não está falando dessas apostas de curto prazo, né? É mais de posicionamento. Questão de proteção,
Proteção é um negócio que se faz antes da crise, não é um negócio que se faz durante a crise, né? A gente aqui a gente pensa em proteção de 3 níveis, né? O primeiro, assim, mais importante de todos, sobre do ponto de vista de gestão de risco, é você conhecer o ativo que você investe em profundidade. Assim, conhecer as empresas não só pelo potencial de geração de valor ao longo do tempo, mas que tipo de risco você está se expondo quando compra uma ação de uma determinada empresa, né? Isso para a gente é fundamental e não tem outra que bata essa. Então, até quando a gente voltando para o macro, assim, eu vejo pessoas falando, eu vou para cá, vou investir na Vale porque estou achando tal coisa em relação ao governo chinês. Você está se expondo a um monte de outros riscos aqui, porque você está achando que um cenário vai acontecer tal coisa lá na China. Então, assim, eu acho que o fundamental é isso, entender primeiro os riscos. O segundo é diversificar, porque reconhecendo que você vai ser surpreendido na tua análise de cenário macro, tem que estar diversificado, é a melhor proteção que tem. E a gente faz um terceiro, que é tentar buscar proteção via derivativos. E aí o derivativo que a gente usa aqui para proteção é coisa super simples e que não é o tempo inteiro. Você faz isso quando a proteção é um seguro. E o seguro você compra quando ele está barato, senão ele é muito caro e o preço dele varia muito. Então, quando está barato o seguro? Quando as coisas parecem que nada pode dar errado, que está o céu azul, e aí a gente tem o seguro barato. Quando você está no olho do furacão de uma crise, o seguro é caríssimo. De proteção agora, com os preços de seguro, é algo absolutamente ineficiente, né? Então, o que a gente começou essa crise, tinha lá um pouco de proteção na carteira, puts, opção de venda de índice, né, que é a coisa mais simples que dá para fazer. A gente faz, ao longo do tempo, a gente faz isso, faz opção de venda de papel específico, enfim, são bem simples. Só que no momento que começou a cair, ela se valorizou demais, ficou caro, a gente resolveu trocar uma proteção de um derivativo por caixa, né? Eu prefiro ter um amortecimento maior de ter caixa mesmo, né, no portfólio, do que ter essa proteção via derivativos. É aquela coisa, para fazer guarda-chuva, você compra quando está com o sol, né? No meio da tempestade, você não compra guarda-chuva, que ele vai sair muito caro. É a situação que a gente está vivendo agora. Sobre a alavancagem, a gente pode ter flexibilidade no fundo para fazer pouca coisa de alavancagem. Assim, o fundo, o limite dele, ele pode ter 130% comprado e 30% vendido. Por que a gente desenhou isso, né? E porque eu quero ter flexibilidade nesse processo de análise que eu descrevi para vocês. Eventualmente, e acontece ao longo do tempo, de a gente se deparar com uma ou outra situação em que você identifica uma empresa que, ao invés, num setor que você está analisando, uma empresa que tem fundamentos em deterioração, que vai muito mal. Eu quero poder exercer, ter uma posição vendida nesse papel, eventualmente, né? Eu vou ganhar com a queda dele, né? Com a migração. O preço está descolado do valor, o valor é muito abaixo de preço, eu quero, enfim, vou ganhar nessa convergência. A gente faz isso de forma estrutural, fica com posições, às vezes, vendidas por anos em alguma companhia. Então, por isso tem essa flexibilidade. Então, eu tenho um pouco de flexibilidade para aumentar minha alavancagem, vamos dizer, até 130% do fundo. 30%, 130% não, 30% do fundo. É um pouquinho, dá para, a gente tem até mandato para fazer isso. Fez pontualmente em alguns momentos, mas a alavancagem ela tem um problema, né? Todos os instrumentos de alavancagem, a alavancagem é uma obrigação que o fundo toma com um terceiro, né? Então, se ela for, e qualquer dessas obrigações é como uma dívida, no final das contas, para as pessoas entenderem, é como tomar uma dívida. Por que o gestor faz isso? Faz isso para tomar dívida para comprar mais do ativo que eu quero ter. Então, eu amplifico com isso os meus ganhos, né? Quando o mercado subir, eu vou amplificar minha perda quando ele cair também, né? Isso que é o mecanismo de alavancagem. O problema dele não é só que não é o problema, essa característica de amplificar retornos ou perdas, ele tem uma outra característica, que todos os instrumentos de alavancagem são de curtíssimo prazo, são vencimentos muito curtos. Então, se você está falando de um horizonte de investimento de longo prazo, você não consegue implementar uma estratégia como essa que eu descrevi de longo prazo, tendo um volume de alavancagem grande. Por quê? Porque os instrumentos que te dão alavancagem só vencem em curto prazo. Se eu tiver uma oscilação de preço no meio do caminho, e tiver um vencimento de um instrumento desse, eu vou ter que vender minha posição, com perda de capital permanente. Então, uma alavancagem excessiva, ela é incompatível, na nossa visão, com uma estratégia com um horizonte de médio e longo prazo.
Então, a gente pode fazer, mas é muito pequeno. Entendi. Bom, você mencionou a questão do Black Swan do petróleo, e mencionou também a diminuição aí da posição de Petro, que era a sua maior posição. Bom, Petro apresentou aí o maior resultado da história, né? Mega lucro líquido. Pensando nesse cenário, né, e caiu aí por volta de 60%, né, desde o início ali da crise, onde ela estava ali perto de R$ 30, e agora ela está aí em 13 uns quebradinhos aí. Você está voltando a comprar? Você tem uma expectativa de resolução da crise do petróleo? Como é que você está enxergando essa questão de oferta, né, dessa commodity, principalmente num cenário de demanda mais fraca em função de uma recessão global? Mudou alguma coisa né, do ponto de vista estratégico? Como você está falando de Petro de 3 a 5 anos, né, para manutenção das suas posições, é um cenário sempre de médio e longo prazo. O Petro voltou aí num preço perto ali de 2016. E agora? É buy opportunity para Petro? Não sei. O preço de commodities, quem está falando que tem uma opinião forte em relação a preço de commodities, está se enganando. Está se enganando ou não sabe o que está falando. Porque, assim, commodities, preço de commodities é impossível de você prever, ainda mais por esse horizonte médio e longo prazo. Eu gastei anos da minha vida indo para a China para tentar entender dinâmica de oferta e demanda de preço de minério, de papel celulose, você conseguir ter alguma visão sobre isso para as siderúrgicas, para Vale e tal. E petróleo é a mesma coisa, tá? É impossível, né? É impossível. Você tá lidando com dinâmicas micro e macro ao mesmo tempo, que variam de uma hora para outra de forma inesperada. Assim, para dar parâmetro para vocês, lá em 2008, o petróleo chegou, se não me engano, a $160, ou perto disso, 150. Uma época antes da crise, a Goldman Sachs soltou um relatório grande. Eu conhecia bem o analista, lá fora isso, né? Eu conhecia bem o analista, um cara super sofisticado, uma equipe muito bem preparada para analisar commodities. E eles diziam, nesse relatório de 200 páginas, falavam em petróleo para o futuro, sim, longo, né? Onde é que estabiliza o preço do petróleo? $200. $200 é o preço do petróleo. Nunca, acho que quando eles soltaram o relatório, talvez tenha sido o pico do preço do petróleo. Passou um tempo, agora 2016, foi 2008, 2016, né, aquela queda do preço do petróleo para $30, eles soltaram outro relatório, dizendo que o futuro do preço do petróleo, olhando lá na frente, levando em consideração todas as energias alternativas, as fontes alternativas, tal, o futuro do petróleo é $30. Então, assim, essa é a amplitude que você pode ter aqui de expectativa de alguém altamente conhecedor do assunto, né? Então, de 30 a 200, é mais ou menos o spread aí. Assim, e Petrobras, né, quando você fala Petrobras, fala Vale, a gente tem várias coisas que estão por trás das companhias, mas assim, tem que levar em consideração que o que elas vendem, 100% do que a Petrobras vende é derivado de petróleo, então está vinculado ao preço do petróleo. Ela é uma produtora de petróleo, então os produtos dela vão estar 100% vinculados a isso. Uma coisa é a Petrobras, com o nível de dívida que ela tinha no passado, com o petróleo a $60. A outra é com o petróleo a 25. Completamente diferente. Em termos de lucratividade da empresa, em termos de alavancagem, completamente diferente. Então, a referência de preço da ação, eu não me pegaria nisso, porque a realidade da Petrobras daqui para frente, se o preço do petróleo for a 25, ela é completamente diferente do que ela era até pouco tempo atrás. Então, não pegaria essa referência de preço, não. Essa é a razão pela qual a gente resolveu sacrificar a posição, né? Sair, acho, mas é um acho que eu não coloco dinheiro em cima, que o preço do petróleo deve voltar em algum momento a subir. Mas você está falando aqui de uma guerra geopolítica entre dois líderes, que eu tenho muito pouca capacidade de fazer, enfim, previsões em relação à saída daí. Você não vai tirar o número do preço do petróleo através de uma análise de oferta e demanda. Tem petróleo para burro no fundo do mar, e tem petróleo para burro em reservatórios rasos na Rússia, na Arábia Saudita, e se eles quiserem inundar
o mercado de petróleo com petróleo para acabar eles não vão acabar com a indústria de xisto nos Estados Unidos, tá? Porque eles podem quebrar as empresas americanas que estão produzindo com xisto, mas a hora que voltar a subir o preço, essas outras empresas vão voltar a explorar isso no preço mais alto, porque eles conseguem ativar e desativar a produção muito rapidamente, né? E vai ter sempre financiamento para isso. Então, se destruir a indústria lá, eles não vão destruir. Agora, parece que tem uma guerra geopolítica por trás, né? Pode ficar muito tempo, né? E o impacto de ficar muito tempo numa companhia alavancada que tem endividamento com a Petrobras pode ser bem importante, né? Então, assim, eu não me pegaria nessa, assim, de todos esses casos que a gente conversou aqui, é o que eu tenho menos visibilidade, né? Porque ela está vinculada a essa dinâmica aqui, que eu não sei como é que acaba. Hoje, então, vocês estão zerados em petro. Então, Muita gente tem comentado a respeito dessa quantidade de estoques de petróleo que você comentou, frente aí a uma diminuição de demanda, né, porque as pessoas estão em casa, que acaba que você puxa a produção para baixo. O estoque está muito grande. E você puxando a produção para baixo, você força o preço a subir pela outra ponta, né? Então... Você tem o maior exportador do mundo, está dizendo que ele vai jogar o preço para baixo porque ele quer quebrar a indústria americana. Não tem... É isso, e estão fazendo. O que assustou o mercado é assim, tem um cartel por trás que comanda o preço do petróleo. Não isso é uma ilusão achar que eu vejo às vezes nos comentários achar que você vai pela oferta e demanda tirar. O preço do petróleo é comandado por em grande parte por um oligopólio, um cartel, né, que existe bem estruturado há décadas, PEP, e eles têm e foge o preço do petróleo de vez em quando você tem algum tipo de indisciplina nos acordos deles, né? E é isso que causou essa crise. A Rússia tinha entrado na OPEP há pouco tempo e estava vendo as cotas deles de corte de produção serem absorvidas pelos produtores americanos, resolveu não aderir mais às cotas e a resposta da Arábia Saudita foi então nós vamos ver então quem aguenta mais. E estão, de fato, aumentando a produção a um ritmo muito forte. Eles saíram de 10 milhões de barris para 12. A gente tem monitorado isso, tem acontecido. Então, enfim, aqui é um call em cima dessa dinâmica, né? Quem é que pisca primeiro entre um príncipe árabe e um déspota russo? Pode ser que eles, em algum momento, cheguem à conclusão que tem um benefício aqui mútuo de se acertarem. Acho que tem, acho até provável que isso aconteça. É um perde-perde, no final das contas, né? É um perde-perde. Então, não tem muito sentido você continuar essa guerra por muito tempo, né? Pois mas, enfim, esse é o call, né? Um call de um ajuste não é um call de oferta e demanda, de análise econômica. É isso aí, um call de uma leitura em cima de como é que vai ser a dinâmica desses dois participantes aí desse entreveiro. Então, não sei, pode ser, eu entendo, faz sentido essa narrativa, eu só não tenho confiança nela. Ótimo. Bom, a gente já chegou aí nas 7 horas, papo bom é assim mesmo, passa rápido. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para todo mundo que está nos assistindo, para a gente finalizar. Principalmente a respeito do tempo de recuperação, o que você espera aí, se é uma crise mais longa, se é algo mais parecido com o que aconteceu nas últimas crises, que a gente teve um drawdown aí de acima de 30%, que estatisticamente se recuperaram em até 3 meses. Dessa vez, como vai ser? Você está querendo que eu tire aqui da cartola minha bola de cristal? Não, eu não sei como vai ser. A gente está no olho do furacão. O que eu sei é aquilo que eu comentei no começo. Eu sei que essa crise vai passar, isso eu não tenho dúvida. A dúvida que a gente está aqui é a questão do timing, mas outra coisa que eu não tenho dúvida também é que há um exagero de preços. Quer dizer, acho que está se dando um peso muito grande nos preços de hoje para um cenário que é um dos cenários mais negativos. E você tem várias alternativas de cenários não tão negativos quanto o que está sendo precificado. Isso tipicamente acaba se mostrando, tipicamente não, 100% das vezes que a gente passou por momentos assim, acabaram se mostrando como excelentes pontos de compra.
Mas o que eu deixo como mensagem não é o momento para ter posturas heróicas, eu acho, de, poxa, eu vou sair comprando, vou encher a mão. Eu vejo às vezes algumas reações, não é o nosso estilo muito. Vou encher a mão, assim, comprar agora tal. Eu diria o seguinte, se você tinha um programa de investimento, estava comprando, esse é um momento para acelerar, comprar mais. Eu acho que é um bom ponto de compra. Eu não sei se ele é o melhor, né? Não sei se vai cair mais, pode ser que caia mais. Eu consigo ver uma narrativa para o mercado cair mais daqui a pouco. Você tem uma segunda onda, por exemplo, vamos pensar em hipóteses, né? Uma segunda onda do coronavírus na China, o que é provável que aconteça, né? Quando você vê padrão de epidemia no mundo, acontece em ondas, né? A segunda onda geralmente é bem mais fraca do que a primeira, porque você teve uma imunização maior da população na primeira onda. Como essa teve uma contenção muito maior, eu não sei se esse mesmo padrão normal de epidemia vai se verificar. Então, sim, qual seria a reação do mercado a uma segunda onda de epidemia forte na China? Pode ser que traga alguma incerteza. Tem bastante coisa incerta acontecendo ainda, né? Então, eu não tentaria acertar o fundo do poço. Não acho que precise. E para quem tem horizonte de médio e longo prazo, vai fazer muito pouca diferença se você vai comprar agora, se vai comprar 15% abaixo, 15% acima, enfim, 10% acima. Então, meu conselho vá aumentando, né? O que a gente tem feito, a gente tem aumentado as posições, tem comprado posições, mas sem querer fazer isso tudo de uma vez só. Acho que é para se trabalhar com um cenário de volatilidade ainda nas próximas semanas, e as próximas semanas vão ser importantes para a gente entender essa questão de como é que deve evoluir aqui o caminho de retomada da economia, né? Vai ser fundamental para a gente para se entender velocidade de retomada. Mas de novo, quer dizer, essas crises passam, essa não tenho dúvida nenhuma que vai passar. Momento que parece bastante atraente para quem quer montar posições aí de médio e longo prazo. Boa. Luiz Felipe, surgiu uma última pergunta aqui que eu acho que faz sentido até em função do que você acabou de comentar a respeito, né, da segunda onda. A pergunta é a respeito, acredito, de Localiza, uma possível mudança no estilo de vida das pessoas e até mesmo com a recuperação, né, a gente voltando aí para um isolamento vertical e posteriormente para nenhum isolamento, que a gente pode ficar um tempo aí sem viajar, e isso poderia impactar aí, né, esse lado de negócio da Localiza. Você ainda está mantendo essa posição? Você acha que faz sentido fazer um preço médio? Como é que está a sua visão a respeito desse setor? Não, eu estou mantendo, a gente até aumentou, comprou ela mais esses dias aí. É uma empresa que super sólida, líder de mercado, com vantagens competitivas claras em relação a todos os players. É o cara que é um negócio de capital intensivo, ele é o player com menor custo de capital, com maior escala de compra de carro, mas disparado frente às montadoras. Então, em relação a todos os concorrentes, é uma vantagem importantíssima dele na operação, vem daí. A outra é a capacidade de girar a frota dele com uma rede de vendas de semi-novos, né, de carros usados, que é super relevante para conseguir manter essa dinâmica de reciclagem da frota e ter velocidade de reciclagem, e com isso ele ganha escala na compra de produtos. Então, isso não é trivial, é grande a diferença dele em relação aos outros players. E quando você vai ver a construção dessa indústria, é uma indústria, primeiro, tem por trás uma tendência de crescimento muito forte. Quando a gente olha a comparação do Brasil com outros países, ela é muito pouco penetrada, mesmo para o nosso padrão de renda per capita. Tem muito para essa indústria crescer, mesmo se tiver, enfim, uma mudança, vamos dizer, uma mudança na margem de comportamento, ela ainda é muito pouco penetrada. O espaço para crescimento é gigantesco. A composição do setor, ela é dominada por alguns players. Você tem 3 players maiores no setor, a Localiza é o dobro do segundo, mas tem as 3 maiores listadas na bolsa. Depois tem algumas outras de capital estrangeiro, operações bem pequenas no Brasil, e depois uma centena
pouco tempo atrás, eu não vi o último, há milhares de empresas menores, gente com 50 carros, 400 mil, enfim, 150 mil carros, né? Players menores com 50 carros, com 100 carros. Esse é o cara que sofre se tiver uma mudança maior estrutural na indústria. Então, assim, eu vejo um exemplo típico aqui daquelas empresas que, se acontecer uma mudança de mercado que torne a vida mais difícil da indústria, ela vai ganhar espaço enorme em cima da concorrência e fica até com uma capacidade maior de aumentar a margem depois, né? A dinâmica é essa: quando a concorrência no setor se fragiliza, a empresa maior não só consegue crescer, mas consegue crescer com margens maiores, porque ela não tem que competir por preço para o player competidor dela, que já está fragilizado. Assim, dá um exemplo do caso de Localiza e das outras aqui, desde que saíram da crise, né? Localiza foi um caso desse setor que, desde 2016, que a gente vem crescendo muito pouco a economia, mas é um setor que cresce bastante. Então, o setor como um todo cresceu 60% de 2016 até 2019. A Localiza cresceu 160%, né, com crescimento de margem. Por isso, né, porque ela tem esses diferenciais e sai muito mais forte das crises, ganhando espaço. Eu não tenho dúvida nenhuma, se acontecer agora, nesse momento, um cenário muito ruim para a economia, isso vai acontecer de novo. Essa indústria não vai deixar de existir, isso não tenho dúvida nenhuma. O que eu não tenho, outra dúvida que eu não tenho é que não vai ser ela que vai deixar de existir, vai ser grande parte dos competidores menores. Essa mesma analogia que eu falei de crescimento de crise, dá para fazer para as outras. Assim, faz isso para a Lojas Renner, ver o crescimento dela em relação às outras varejistas, é muito desproporcional. Dá para fazer eu falei de Ezetec aqui, a companhia que a gente tem há 10 anos no portfólio, a mesma coisa, no mercado de imobiliário aqui de São Paulo, desde a crise, vem crescendo forte, mas está crescendo assim, a 160%. A Ezetec, porque saiu da crise com uma situação muito diferente, de capitalizada, com caixa, assim, zero de dívida, tendo comprado terrenos no momento de crise, né, quando todo mundo estava tendo que pagar a dívida em banco, eles estavam comprando terreno. Então, o resultado disso é que eles estão crescendo 700%, né, em vez de 160%. A Azul também é parecida, uma história, eu falei aqui dos diferenciais dela, a indústria cresce 3% desde a saída de crise, ela cresce 60%. Né? Então, essa dinâmica não é só o setor ganhar que a empresa ganha. Se você conseguir escolher aquelas empresas dentro dos setores que têm os diferenciais claros, você tem um mercado enorme para ser capturado dentro dos próprios setores. Não? Essa dinâmica a gente está bastante atento o tempo todo. Excelente, Luiz Felipe. Muito obrigado, então, pela sua participação. Espero que a gente possa marcar um encontro presencial aqui em Goiânia, para você conhecer aqui toda a turma. Maravilha, vamos sim. Hoje a gente teve um probleminha no link aí, peço desculpa a todo mundo, muita gente chegou atrasado aí, teve alguns que não conseguiram participar. Queria deixar a agenda da semana que vem, todo dia às 6 horas nesse canal a gente vai estar aqui também na semana que vem, a gente vai falar sobre crédito privado, a gente vai falar sobre fundo imobiliário, a gente vai falar sobre agro, a gente vai falar sobre construtoras e a gente também vai falar sobre ações globais, muito na linha que a gente tem feito e bem como o Luiz Felipe colocou, né, investindo em diversificação aqui como uma estratégia de mitigação de risco e melhor aí nessa relação de risco-retorno. Na semana seguinte também, todo dia, vamos estar aqui. Agora acho que mesmo depois da quarentena, a gente vai assumir esse canal, então participem conosco, fiquem ligados. A ideia é deixar vocês cada vez mais por dentro do que a gente está fazendo por aqui, que os nossos gestores e parceiros também têm feito. Bom. E, para encerrar, a gente tem agora, no link da XP, uma live também para falar sobre os impactos do Covid-19 no setor de tecnologia, com a participação do Sérgio Saraiva, que é CEO da RAP, o Sérgio Furo, que é da Créditas, e o Marco Stefanini, que é da Stefanini, Soluções e Sistemas. Bom, obrigado, Luiz Felipe. Bom final de semana a todos. Vejo vocês na segunda semana. Obrigado pelo convite. Tchau. Um abraço.